Olá, você é o nosso convidado para mais um bate-papo ao vivo sobre o Carnaval 2020. Hoje vamos conversar sobre o Carnaval de Rua. Os nossos convidados são Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Cláudio Pinheiro, fundador da Banda de Ipanema, e Marcelo Xingu, diretor da Abazon, a Associação de Blocos Carnavalescos e Bandas da Zona Norte. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Primeiro, eu gostaria de começar com uma análise de vocês em relação ao que a gente teve no fato de ser oficial ou não a abertura do Carnaval, né? A gente teve aí 20 blocos, não foi oficial, depois a apresentação de um mega bloco, e aí sim foi a marca, né, de ser oficial o Carnaval do Rio. Como é que vocês analisam? Rita. Ai, Sérgio, obrigada mais uma vez, né, por estar aqui para discutir Carnaval, conversar sobre Carnaval. É muito curioso, porque o que é oficial, né? Carnaval, naturalmente, é não oficial. Então, quando você tem aquela abertura não oficial com 20 blocos que já tomam a cidade, que a gente já sabe que eles saem, e ao mesmo tempo você tem uma abertura oficial programada pela prefeitura de ultíssima hora e com um mega bloco que nem é um bloco tradicional e num palco que nem é um cortejo, alguma coisa tá meio fora da ordem. Mas Carnaval, eu acho que tem que começar, a gente tem que pensar assim, o Carnaval ele não precisa exatamente de uma abertura oficial para começar, primeira coisa. Carnaval já está na rua, na cidade, assim que vira o Réveillon já é Carnaval. E se for para fazer uma abertura oficial, né, Cláudio Pinheiro, tem Banda de Ipanema, tem Bola Preta, tem blocos mais tradicionais, tem Simpatia Quase Amor para poder marcar esse momento, né? Seria importante na sua avaliação a gente resgatar essa tradição justamente para ter um marco? Há dois aspectos a considerar aí. Primeiro, a oportunidade. Segundo, a correção das decisões tomadas. É oportuno celebrar-se o início do Carnaval da maneira oficial, entre aspas, um pouco mais cedo do que a data do Carnaval. Por que isso? Porque o Carnaval é a grande festa do Rio de Janeiro, que não foi mensurada, não foi avaliada, não foi considerada até hoje na dimensão que tem. Na nossa opinião, o Carnaval merece uma super secretaria no Rio de Janeiro, capaz de cuidar de todos os momentos, todos os 365 dias do ano, e não apenas 3 ou 4 dias. Então, sob essa ótica, é saudável que se tente iniciar um pouco antes essa manifestação. No entanto, a forma de fazê-lo mostrou muitos pecados, tá? Esqueceu-se de comemorar essa data ou esse evento com as coisas mais tradicionais e representativas do Carnaval Carioca. A história do Carnaval Carioca não foi lembrada naquele evento em Copacabana. Foi deixado de lado. Uma pena. Fica muito estranho, porque, né, Cláudio? Eu não sei onde é que estava a Banda de Ipanema, o Bola Preta, o Simpatia, o Cacique de Ramos. E vai por aí. Falando de raízes, né? A gente sabe que a Zona Norte traz também muito dessa tradição, né? Eu queria que você desse essa dimensão dos blocos de lá, das pessoas que se reúnem numa esquina e que transformam num bloco, né? É verdade. Porque tudo começa desse jeito, né? Sim. De um bairro e se transforma como uma história. Assim, as características dos blocos de lá são bem diferentes e bem menores em relação a pessoas, né? Do que os blocos, os mega blocos daqui, que são também fundadores do Carnaval. Lá, assim, a gente está esbarrando em muita burocracia, porque basicamente a mesma resolução que é para os mega blocos é para os pequenos. Então, assim, a maioria dos blocos lá são 200 pessoas, o maior que tem lá que vai a 2.000, né? E é as mesmas exigências que caem sobre os mesmos blocos daqui. O que difere é a quantidade de gente. Mas tem que ter um procedimento, às vezes, muito antes que esses pequenos blocos não estão preparados para isso e não vão deixar de desfilar. Bom, você tocou numa questão conceitual, é importante até puxar isso com você, Rita. Queria que você ajudasse a gente a entender o que é um megabloco, o que é um bloco, por que houve essa confusão desses conceitos. A gente está num momento do Carnaval que ele cresceu tanto que se chegou a esse momento de classificação, né? De verdade, nem precisava se fosse numa situação anterior. Então, hoje o que se chama de megabloco, existe uma confusão
confusão. Existe quem chama mega bloco pela quantidade de pessoas, e aí você pode colocar, por exemplo, Bola Preta, porque tem 1 milhão, 1,5 milhão e tal. Mas se você olhar pela perspectiva da característica do bloco, como, por exemplo, é um bloco de artista, plataforma para artista, como o caso do bloco da Anitta, do bloco da Preta, né? É um artista que, como é o Carnaval da Bahia, você tem um artista pilotando aquilo. Então, hoje tem uma confusão danada e para a regulamentação, exatamente para a burocracia, isso está impactando exatamente quem é muito pequeno. Verdade. Então, pegaram uma legislação que é aplicável a grandes blocos ou a mega blocos, enfim, que tem essa característica. E quando isso é colocado em prática em relação aos menores blocos? Não, é colocado em prática de uma forma linear, sem haver uma separação do tipo, olha, bloco de bairro, bloco pequeno, não precisa de autorização de bombeiros, de polícia. Então, o que está acontecendo? Os blocos pequenos, os blocos de bairro, não estão conseguindo cumprir com o que a Realtor está pedindo, porque está igualado para todo mundo, como se o carnaval fosse uma coisa só. E aí a gente está nesse impasse, né, Marcelo? Dentro disso, a gente amanhã, também a gente dá sorte lá na nossa região, o superintendente regional lá, ele apoia esses movimentos culturais, principalmente o carnaval. Então, eu junto a ele consegui provocar uma reunião com todos os órgãos, né, que participam do carnaval, bombeiro, polícia militar, guarda municipal, com o LURB, enfim, para a gente se ter uma alternativa para esses pequenos blocos, porque, na verdade, eles não vão deixar de desfilar. E vai causar um transtorno. Mínimo, mas vai causar. Então, a gente vai tentar amenizar esse transtorno de uma forma... É amanhã a reunião que está marcada, inclusive, na Superintendência Regional do Grande Médio, às 10 horas, com todos os órgãos. Acaba empurrando todo mundo por uma certa ilegalidade, né? Quando você pensa, os blocos agora eles estão se legalizando, ou eles dão entrada, são oficiais, tem um monte de nome. A gente acaba tendo um monte de bloco não oficial aí dentro dessa classificação, porque os blocos não conseguem ir adiante. Então, zona portuária, mesma coisa. A Liga da Zona Portuária me telefonou dizendo, Rita, estou cheio de problema, não consigo legalizar blocos muito pequenos, bloco daquelas comunidades, mesma coisa o Marcelo. Cláudio, em relação à Banda de Ipanema, aí com quase 6 décadas, né, de existência, é muito difícil manter essa tradição e também colocar o bloco na rua, né? Você percebe essa confusão agora, atualmente, da questão de conceito? A dificuldade de colocar a Banda de Ipanema na rua não é de hoje, não. Todo ano a gente enfrenta muitas dificuldades. Mas tudo isso faz parte de um grande contexto, que é o Carnaval Carioca, que se caracteriza por abrigar as mais diferentes organizações, democraticamente. A meu ver, tem tanta importância um megabloco quanto um bloco recém-constituído. Apenas as suas expressões são diferentes e devem ter seu lugar apropriado. O Carnaval Carioca é uma coisa complexa, mas é muito simples ao mesmo tempo. Não é uma ciência exata. Carnaval Carioca não é uma ciência exata. Para explicá-lo, às vezes, um pouco mais aprofundadamente, acho que a gente tem que fazer considerações metafísicas aí. E o que tem mudado nessa linguagem do Carnaval Carioca? De que forma que a gente tem prosseguido? Onde que a gente está chegando? Não, tem se notado, ultimamente, uma participação maior dos governos, dos órgãos públicos, numa tentativa de harmonização e organização. No entanto, isso colide com o princípio básico do Carnaval Carioca, da interferência mínima do poder público numa expressão que é espontânea, é individual e é criativa do próprio povo. Se houver muita interferência, vai acabar coibindo a própria natureza do Carnaval. Se olha, tem que ser assim, tem que ser assado, primeiro, eu vou repetir, Carnaval, sobretudo o Carnaval Carioca e muito mais o Carnaval de Rua, não é uma ciência exata. Não é. Não tem formulação matemática capaz de definir isso aí. Não tem. Agora, a gente enfrenta um outro desafio e vocês, como representantes cariocas, precisam segurar essa batata, né? Como é que o Rio de Janeiro perdeu espaço para São Paulo, com todo respeito a São Paulo? Foi a pergunta que a gente fez no último bate-papo informal que nós tivemos aqui, avaliando a questão das escolas de samba, mas a gente se pergunta aqui, tem uma vocação histórica com relação ao turismo, né? Como que a gente perde esse espaço? A gente que deu partida nesse movimento de um carnaval
carnaval de rua democrático, plural. Então, nós é que começamos isso. Outras cidades vieram a reboque, como São Paulo, começaram a reativar seus blocos, seus carnavais. Belo Horizonte, Brasília, Espírito Santo. Então, assim, eu acho que a gente perdeu no momento em que, ao perceber o crescimento, os governos não foram entendendo, que o Cláudio já falou, a dimensão do carnaval para essa cidade. 2, é muito fácil de cuidar do carnaval com o mínimo de interferência, mas de forma que cuide da organização do espaço público e não querer engessar o carnaval como um todo. Né? Claro. É preciso, é necessário organizar os fluxos da cidade, o uso do espaço urbano, mas não engessar o carnaval. E a gente está há muito tempo nisso, Sérgio, tentando, perdemos. Marcelo, era previsível? Eu vi uns dados na televisão que até me surpreendeu um pouco, que são quase 700 blocos autorizados em São Paulo e aqui a gente tem 543. Como é que pode isso? Se nós que fomos os criadores dentro disso que ela está falando, entendeu? Então, é um pouco confuso. Eu noto que, de alguns anos para cá, até pela crise, pela dificuldade das pessoas, muitas pessoas preferem ficar nos seus bairros para curtir ou montar, como tem casos de blocos novos lá, que não deram entrada há um ano atrás pela Rio Tour, porque é um ano o prazo que eles pedem, ano passado, se eu não me engano, é setembro, até setembro, para dar entrada para formalizar esse pedido. E alguns blocos agora que resolveram se fazer. Então, assim, como se fazer? Eles vão sair? Eles vão sair. Aí, como fica um pouco tolhido, né, a manifestação em si, ficam muitos com medo, muitos que acham que vai montar o bloco lá, a polícia vai vir, vai interferir, então gera um pouco de... Cláudio, a gente tem alguns números, né, comparando aí Rio e São Paulo, olha, 15 milhões de pessoas, previsão, esses números, essas estatísticas, às vezes, elas mudam muito, né, e 2 bilhões e meio de reais movimentando a economia. Está na hora, você acredita, do poder público encarar o carnaval de uma forma mais profissional em relação a essa nossa vocação e dar maior apoio a quem faz e quem atrai esse público? Sem dúvida, eu acho que o poder público tem que reconhecer, num dado momento, de forma muito clara, que o carnaval é uma obra do povo, não é uma obra do poder público. O poder público tem que entrar como um atenuante ali, vai lubrificar onde for necessário, em aspectos que são essenciais e naturais do poder público, como limpeza, como segurança, etc. Mas a atuação, a criação é obra do povo e não deve ser mexida. E o povo tem que ser respeitado nisso, entendeu? E há uma identificação muito grande, né? E aí reside uma das grandes belezas do carnaval carioca, que é a extrema diversidade que a gente encontra no nosso carnaval. Não tem um bloco igual ao outro, não tem uma banda igual a outra, não tem uma escola de samba igual a outra. É justamente esse ponto que eu queria conversar com você. Mas cada um guarda a sua individualidade, além da sua geografia. É necessário justamente a gente prestar atenção nessa identificação do participante com aquele bloco? Ou sem seja, dúvida. Sem dúvida. Formação de bairro mesmo, né? Sem dúvida. E tem identidades próprias. Os blocos, eles têm a sua identidade. E é por isso que a gente diz, não dá para querer tratar todo mundo igual. A banda de Ipanema, o Simpatia Coisa Amor, não dá para imaginar esses dois blocos fora de Ipanema, numa relação... Eu vou dar só um exemplo do Simpatia. Todos os sambas do Simpatia, todos, falam, vem ver o pôr do sol, olha o pôr do sol, que é a questão, né, de vai desfilar de manhã. Como é que a gente vai desfilar às 7 horas da manhã e cantar o pôr do sol, vem ver o pôr do sol, meu amor, vem aqui. Então, tem uma identidade do bloco, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser levada em consideração. Não é só em relação a Ipanema, em qualquer bairro da cidade. Você pegar o Cacique de Ramos, ele é já quase universal. No entanto, ela foi lá em Ramos que ele nasceu, foi lá que ele cresceu, foi lá que ele Marineira, né? E cada um. Isso é Bafo muito, da onça era essa Catumbi. questão raiz é muito forte, né, na Zona Norte, né, Marcelo? Inclusive, a gente teve o privilégio de, no Carnaval de 2017, tá abrindo o Carnaval da Chave de Ouro, foi o Cacique de Ramos inteiro. E assim, para ver como é que essa coisa de Carnaval é agregar mesmo, que eles foram lá sem um centavo. Foram lá no amor mesmo, pelo nosso convite, pelo Carnaval que é o Carnaval da Chave de Ouro, né? Que já é um carnaval também de muitos anos de tradição. Foram lá e nós tivemos esse privilégio deles abrirem lá o Carnaval. E foi muito emocionante pra gente. A gente volta daqui a pouco com mais um pouquinho dessas histórias. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais um pouco desse bate-papo sobre o Carnaval de Rua. Estamos de volta nesse segundo bloco com um bate-papo sobre o Carnaval de Rua.
Algumas perguntas chegaram à nossa rede de mensagem, à nossa rede social, e a gente gostaria de trazer para vocês. Por exemplo, os blocos que saem de madrugada são irregulares? A maioria deles, sim, dentro desse conceito, né, de que bloco é autorizado, nenhum bloco é autorizado para depois de 10 horas da noite. Então, os que saem de madrugada acabam sendo chamados blocos não regulares, piratas, enfim. Porque não tem licença, né? Não, o regimento da Rio Tour, né, se dá que o término seja até as 22 horas. Né? Então, assim, bloco de madrugada ou que passe de 22, teoricamente é irregular. Existe algum muitos risco ou não? Porque não tem segurança? Tem algum detalhe que vocês gostariam de ponderar? Tem a falta de policiamento, a falta na verdade, de suporte do poder público, né? Claro que é bacana um bloco que sai, a revelia, porque é divertido. O carnaval faz parte do próprio carnaval esse tipo de movimentação. Mas são blocos, normalmente, que vão contar menos com policiamento, ou nenhum policiamento, e a questão do trânsito também. Então, como a prefeitura não sabe, eles acabam não tendo nenhum suporte, e nem querem, acho que nem querem. Ainda com relação a essas regras, eu gostaria de trazer com vocês quais foram as exigências que chegaram. Por exemplo, na Sebastiana, como é que chegou a exigência dos blocos aí? Bom, elas chegaram para todo mundo, né? Não só para a Sebastiana. O que acontece é que reeditaram algumas medidas que existem assim, zonas cinzentas sobre ela. A questão das ambulâncias, que a gente já falou, né? De classificar todo mundo dentro de um mesmo edital, dizendo assim, é preciso que tenha ambulância, médico, enfermeiro, maqueiro. E aí, acima de 1.000 pessoas, eles não conseguiam nem avaliar, não, isso aqui é um bloco tradicional, um bloco sem dinheiro, um bloco de bairro. Todo mundo, a partir de mil pessoas, tem que ter ambulância, 1, 2, e aí não dá. Principalmente a questão do bombeiro. Os blocos todos bateram, os que não estão autorizados, bateram na questão dos bombeiros, que exigem engenheiro elétrico. Engenheiro, quando um bloco não sai com trio elétrico. Ele sai com carro de som, que é um carro com som. Aí eles exigem a carteira de habilitação do motorista que vai dirigir. Como que um bloco vai saber isso 2 meses antes? Um bloco tem 200 pessoas. A média dos blocos da Zona Norte não chega a 200, 400, 1.500, pelo menos da região de Pilares ao Riachuelo, é a nossa área de atuação, são 19 bairros. O bloco maior que sai são 2.000 pessoas estourando. Vamos citar aí os entendeu? blocos. Temos ali no Engenho de Dentro, temos Amigos da Esquina, temos Acadêmicos do Engenho, temos Sepulta Carnaval, temos, agora que voltou esse ano, da Camarista Meia, temos o de Chave de Ouro, que é o tradicional, Quarta-feira de Cinza, temos Meia, Banda do Mackenzie, Amigos da Joaquim Meia, Bloco da Cachaça, enfim, são 38 no total. Tem Pilares, Turma do Gato, que já está fazendo esse ano 60 anos de tradição, é o aniversário deles, tem Pagodão do Beco, tem 38 no total, que não os 38 conseguiram chegar a ser deferidos pela Rio Tour. Agora, Cláudio, em relação à Banda de Ipanema, né, um número bem maior de participantes, né, atrai uma pequena multidão, né? O que vocês recebem de exigências? Segurança, de trânsito. Nós contratamos o pessoal de trânsito para organizar minimamente o trajeto nosso, como fazem muitas outras agremiações. E os cuidados são comuns. A gente tem um pessoal nosso que faz apoio, preserva. O único espaço exclusivo nosso é o espaço dos músicos. Nós não podemos deixar que haja interferência demasiada, senão não tem banda. O músico não consegue se deslocar. Fora disso, é o acesso livre, como são todos, naturalmente, as instituições, os blocos de rua, blocos de bandas de rua, são acesso livre e democrático. Tá? Agora, vamos fazer uma viagem até Paquetá. A gente observa essa questão, né, de Paquetá, com a questão do transporte. Né? É um carnaval que atrai muita gente. Né? Como é que vocês acreditam que vai ser o carnaval de Paquetá esse ano? Eu acho que vai ser complicado, né? Porque teve a redução aí do número de barcas para lá, o que já restringe o fluxo. E Paquetá já tem um problema, que ele não... Paquetá é uma ilha que não está capacitada para receber tanta gente de uma hora para outra. Então, a gente sabe que os moradores também reclamam muito, com razão, porque, primeiro, é claro que é uma delícia fazer carnaval em Paquetá, né? Aquilo lá é super bucólico, um lugar lindo, tem a travessia da barca, mas também tem o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que
que é uma delícia, a gente entende que o lugar não comporta. Então, ali, né, Paquetá é um lugar que precisa de uma gestão de fluxo de gente. Não tem jeito, de quantidade de blocos, de como é que vai receber tanta gente. Acho que vai ficar um pouco mais complicado esse ano, Sérgio. Em relação ao número de blocos no Rio de Janeiro, eles têm uma divisão equilibrada na avaliação de vocês? São 543 cadastrados, expectativa aí de quase 2 milhões, 1 milhão e 900 mil pessoas, né? A gente poderia ter mais? Claro, Nós temos mais. Pode ter certeza que nós temos mais. Só na nossa região, que não estão desses cadastrados lá, deve ter uns 10. Que não tiveram esse tempo hábil de se cadastrar, que o prazo é lá no ano anterior. Os que formam de última hora. O Rio tem mais de 700 blocos. Tranquilo. Eles podem não estar na lista oficial. Oficial. Mas que tem muito mais Existem. de 700 blocos. Diga, Cláudio, eu vi que você estava aí levantando Uma ele. consideração aí sobre esse número de blocos e bandas do Rio de Janeiro, na minha opinião, é pouco ainda. Porque uma função do poder público e dos governos em geral deveria ser exatamente o contrário do que se cogita. É de estimular a organização da força popular colocada num bloco, entendeu? E não coibir. Assim, eu sei que é difícil, sei que não é nada fácil, mas se não se vislumbrar o depois da manhã, não se chega amanhã, não. Então, acho que a gente tem que perceber que são 500 e tantos, daqui a pouco devem ser 5.000 e tantos, porque a cidade toda anseia por isso. O carioca é mestre em fazer isso, e é o único no Brasil, tá? É um exemplo que a gente podia dar de uma cidade vivendo intensamente a grande festa que ela constrói. Assim, esse negócio tem muito como. Pô, se chegar o impressionismo francês, diz assim, o Monet para de pintar porque já tem muito pintor. Pô, Cláudio, você acha que a gente esbarra numa questão de não conhecimento dessa história, da tradição? Vamos contar um pouquinho da história, então, da Banda de Ipanema, né? Vamos embora. Tem aquela paradinha ali com Carinhoso, né? Por que é tão importante a gente ter essa tradição e manter esse hábito, até mesmo na questão do horário? O caso do Pixinguinha é um caso notório. Pixinguinha faleceu dentro da igreja Nossa Senhora da Paz, quando a banda iniciava o seu desfile, no dia 17 de fevereiro de 73. Quase que suspendemos o desfile da banda, mas não era viável mais, não era possível fisicamente, concretamente não dava mais. Aí seguimos, só que as más notícias têm a velocidade da luz. No quarteirão seguinte, todo mundo já sabia. Eu acho que premiando essa surpresa desagradável, esse peso no nosso coração, que foi verdadeiro, caiu um temporal inesquecível. E ninguém arredou pé, todo mundo seguiu. E na época nós voltávamos pela Maria Quitéria, cruzando a frente da Praça Nossa Senhora da Paz. Quando soubemos que o corpo do Pixinguinha estava presente ainda na Igreja Nossa Senhora da Paz, ele que tinha sido padrinho de um menino há pouco. Faleceu no ato de batismo. Então, a banda parou em frente à Igreja Nossa Senhora da Paz, alguns amigos foram lá ver o Pixinguinha, retornaram e foi consensual a gente fazer uma homenagem ao mestre. Essa história é importante ser mantida, ou seja, justifica até mesmo a decisão que pode virar polêmica, como aconteceu da questão do horário, desfila de manhã, desfila de tarde. As pessoas precisam entender essa história e não interromper, Rita? Eu acho que é fundamental, né? Assim, eu acho que entender o Carnaval de Rua do Rio, o Carnaval todo do Rio, é exatamente quando a gente reconhece a importância dele para a cidade, né? No calendário da cidade, não tem nada mais importante no Rio do que o Carnaval. Gostem ou não gostem, né? Quando a gente está falando de importância, de identidade. E aí, quando você pega, né, lá na raiz as histórias que motivam a criação dos blocos, que fazem parte da trajetória dos blocos todos, Barbas, né? Nelsinho Rodrigues, filho, que fundou, né, baseado lá no bar homônimo, lá em Botafogo, um bar de resistência da ditadura, da volta, do retorno. Simpatia Quase Amor, com seu retorno também, movimento da campanha das diretas já, da Flá Diretas, tinha
O bloco nasce de uma torcida organizada pela campanha das diretas já, e é isso que faz surgir o Simpatia. Então, como que você desconecta a história do carnaval da história da cidade, do que acontece com o país, e você apaga tudo isso e vai alterando, por decisões que partem de cabeças que não conhecem o carnaval. Então, é preciso que todo mundo conheça, até para nos ajudar a defender a tradição do carnaval. Senão a gente fica sozinho lá, brigando pela tradição e querendo justificar aquilo que deveria ser do conhecimento de todo mundo, né? O que a Zona Norte traz de história para a gente, E tem Marcelo? essa questão também de não só alterar os horários, mas alterar os locais, né? E assim, esse ano, desde o ano passado, por exemplo, a gente está com uma dificuldade, que é um bloco Loucura Suburbana, que ele tem um trabalho terapêutico com o paciente, um trabalho bacana demais. Nise da Silveira, até a Ariadnes, a diretora lá, há muito tempo, e eles estão com problema de trajeto. O trajeto deles tradicional é um, e por ser perplexo lá, já há vários anos dizem que querem modificar, né, o trajeto deles, e a gente debate isso, bate na tese, mas está complicado. Esse ano, novamente, a gente está um pouco complicado. Isso bate naquilo que a gente estava falando da territorialidade, da relação dos blocos com seus bairros, que é inimaginável você alterar um trajeto, você mexer no horário, você mexer no local do bloco, sem consensuar com o bloco, sem sentar para uma conversa com o bloco e sem entender a natureza do bloco. Né? Não dá para mexer só porque, então, eu acho que é melhor, eu acho que vai causar menos impacto. Impacto para quem? Sobre que ponto de vista, né? O que aconteceu com a banda, por exemplo, com Simpatia. Trazer para 7 horas da manhã ia significar os músicos da banda ensaiando às 4 da manhã, se organizando para poder desfilar às 4. Eu queria ver qual era o morador que ia escutar cornetas tocando, trombones, trompetes e clarinetas. E, no caso do Simpatia, fazendo o repique lá, afinando. Entendeu? Então, tem que conhecer, tem que entender, né? A gente vai fazer só um breve intervalo, voltamos daqui a pouco até para abordar isso contigo, para a gente poder entender o quanto que é importante, né, manter essa tradição. Vamos fazer um novo intervalo e já voltamos para conversar mais sobre o Carnaval de Rua. Estamos de volta agora com o último bloco que discute o Carnaval de Rua. Marcelo, eu tive que interromper para a gente ir para o intervalo, mas é muito interessante que você traga a história de um bloco tradicional, né, na Zona Norte, e o quanto que mudar essa história pode ameaçar a saída desse bloco, né? É verdade. Enquanto ele não era autorizado, né? Qual bloco? O bloco da Chave de Ouro, que sai quarta-feira de cinza, o bloco, né, reunia milhares de pessoas que eram do Rio de Janeiro todo. Era aquele tradicional quarta-feira de cinza. Todos iam para lá para ver aonde ia sair, que eram vários lugares marcados da concentração para tentar enganar a polícia. Era assim na época. A partir do momento que ele foi autorizado e as pessoas tiveram conhecimento, acho que acabou o glamour, né? Porque o bloco veio definhando. Hoje até ainda existe. Só que de 10 mil pessoas que poderiam ser na época, eu lembro que eu com minha mãe, eu ia, já tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe frequentava o bloco, e assim, hoje reduziu para 200 pessoas. Eu acho que perde um pouco do encanto, justamente dentro daquilo que ela falou. Cláudio, era tão importante saber de onde sairia o Chave de Ouro, como saber de onde não sairia. Isso. Cláudio, era uma grande farra. Perderia o encanto às 7 horas da manhã, se saísse a banda de manhã? De jeito nenhum. Não teria o mesmo, não. Nós estamos acostumados tradicionalmente, não é nenhuma invenção, não. É uma coisa já orgânica. O fim de tarde é fundamental. O pôr do sol é fundamental. Em Ipanema, Sérgio, o sol, o pôr do sol, a praia... Fundamental. Né, eles fazem parte Tudo a ver. Tudo, tem tudo a ver. Inspira a música, né? como você mesmo disse. Inspira a música, inspira a fantasia, as pessoas já vão para ali esperando todo aquele conjunto de coisas. É igual Santa Teresa, né? E eu faço um transporte também lá para Olinda, que é a mesma coisa. Você tem a graça de subir e descer a ladeira, você tem a graça de estar no meio daqueles monumentos, daquelas casas históricas. Inspira o tipo de fantasia, inspira o tipo de música. Não tem nada a ver com o nascer do sol, não.
Não é o pôr do sol. E Ipanema não é o nascer do sol. Não tem nada a ver. Não é a alvorada, Tem nada a né, Cláudio? Vamos falar um pouco, então, com relação à estrutura, né? Ou seja, segurança, que agora os megablocos vão ter com grade, torres e detectores de metais, né? Isso daí vai ser suficiente? Como é que vocês avaliam isso? Cláudio? Sobre segurança? Isso. Eu acho que o sentido de segurança, a percepção da necessidade de segurança aumentou nos últimos anos. Porque se a gente imaginar um carnaval de 10 ou 20 anos atrás, vai perceber que era uma questão menor a ser considerada. Acho que hoje já há uma consciência da necessidade de participação do poder público de forma a mais organizada possível, nesse ponto, sem interferir na criatividade, na individualidade, na inventividade, na espontaneidade do folião carioca. Combina a grade ali, você acredita, Rita? Não, eu já acho o contrário. Eu já acho que nada disso tem a ver com segurança do carnaval. Eu acho que isso já é uma tentativa de criar um formato de carnaval, que é um formato muito perto do carnaval baiano, sem desmerecer nem um pouco o carnaval baiano. Mas são formatos de carnavais de diferentes cidades. Não combina grade, não combina detector de metal, porque a gente não está falando de um lugar fechado de catraca, né? Isso combina com evento. Então, eles estão levando esse tipo de coisa para os blocos do centro. Dos blocos de centro, vai para os blocos de Botafogo, de não sei onde. Agora inventaram um espião, que é uma câmera que vai filmar dentro dos blocos. Isso, para mim, é completamente ilegal. Isso é contra o direito de privacidade do cidadão, do ser humano. Então, não acredito que isso seja legal. Se eu estou ali no carnaval, eu não quero ser filmada. Tem que protestar contra isso. Claro. Isso não tem a ver com segurança, isso é uma intromissão gente. Absolutamente indevida no coração de um bloco, de uma banda, de uma manifestação carnavalesca. Você ser filmado com reconhecimento facial, você poder fazer aproximação e identificar. É que hoje um órgão público está mais sensível a essa questão do que estava há 10, 20 anos atrás. Isso é inquestionável. Agora, se vão tomar as providências devidas, é outra questão. Mas o que a gente pede na banda de Ipanema é que haja uma sustentação mínima, organização mínima, porque há coisas que que estão completamente fora do controle de qualquer direção de bloco ou de banda. Marcelo, eu queria fazer esse paralelo em relação à área de vocês, ou seja, como é que funciona isso? A gente lá não tem esse tipo de coisa porque são blocos pequenos. A gente tem um amparo da Rio Tour, bem mais fácil. Em relação ao banheiro químico, que passou a ser utilizado agora, posto pela Rio Tour, ao controlador de trânsito, né? E eles mesmo, quando há o deferimento, eles informam os órgãos locais, inclusive a Conlurb, né, que no final vem com a limpeza. Então isso está funcionando bem. O que não funciona mesmo é realmente em querer de mexer ali em algumas coisas que não são diretamente o poder público. Tira a criatividade, tira algumas coisas do bloco que é a essência. Você falou o meu medo é esse. Ameaça a essência, mas é importante ter a estrutura. Sim, com certeza, é bem-vinda. Nesse sentido, não no sentido de grade, de espião, de filmar, não. Eu acho isso, sabe, Sérgio? Não é que a gente não quer estruturas de segurança, nem que eles se preocupem, né, que o poder público se preocupe. A gente quer. São as ideias, são a forma como isso está sendo feito. Por exemplo, grade. Será que grade não cria, na verdade, um curral e aprisiona as pessoas? Como é que é o escape de onde você tem multidão? Se você coloca grade, é o contrário. Você fecha. O Bola Preta passou por essa experiência uma única vez, quando ainda era na Rio Branco, e a colocação de grades, até para proteger equipes de televisão e tal, foi a pior decisão que se tomou, porque aquilo imprensou as pessoas e não tinha como sair dali. Então, será que é isso mesmo? Detector de metais, grades, até afunilamento... a questão desse espião que ela está falando. Se o cara está ali, para brincar, o folião está ali, para extravasar, ele saber que está sendo filmado, será que isso não vai inibir? Né? Não vai constranger? Né? Tem que assumir um papel de mini catalisador da alegria carioca. Nada de interferir decisivamente no comportamento das pessoas, o que uma fiscalização dessa natureza
leva Agora, o sabe uma coisa folião que a se retrair. Dizer, que história é essa? Eu estou sendo filmado aqui na minha intimidade carnavalesca? Em compensação, Isso é absurdo. uma coisa que falta, e falta muito, é o controle de ambulante. Quer dizer, você tem ambulante irregular, ambulante, né? Gente que vai vender na rua, que é uma loucura. É um inferno. Muitas vezes o que impacta o trânsito, o que impacta a segurança são os ambulantes. Então, assim, olha mais, porque antigamente tinha a CEOP, que atuava mais, que fazia esse controle maior. Hoje não tem, hoje a CEOP não faz quase nada. Então, assim, é muito mais a ação do policiamento e no local, e de você fazer um controle no local, do que você inventar coisas mirabolantes como câmeras espiãs que vão... Marcelo falou da questão dos banheiros públicos, é sempre um tema que sempre a gente martela em relação a isso, né? São a previsão de 11 mil banheiros, né? A gente não sabe se isso é suficiente ou não, mas também tem uma queixa com relação dos moradores, da conservação dos canteiros, dos monumentos, né? De que forma os blocos podem abraçar os moradores nessa ambição de ter o carnaval, mas de ter a preservação. A gente tem na praia, por exemplo, a área de Restinga, enfim, acaba sempre ameaçando algumas questões importantes da cidade. Como é que os blocos podem ajudar? Cláudio. O processo de conscientização das pessoas não é um processo que se limita ao carnaval. É um processo de consciência política também, social. É muito mais amplo do que isso. Quem está voltado para uma consciência global tem certeza e consciência dos pequenos procedimentos. Pisar numa vegetação de Restinga é um ato errado, independentemente de se é carnaval ou não. Essa consciência política grande tem que ser construída, às vezes com muita paciência, mas não pode se limitar apenas ao carnaval. Olha, no carnaval não pode pisar na Restinga? Não pode pisar nem em junho, julho, também não pode, sabe? Essa tem que haver uma consciência política que tem que ser incrementada. Como se tem os banheiros químicos e fazem xixi fora. Claro, pô, Né? tem a consciência... Isso é o ano inteiro, É o ano né? inteiro, né? Agora, Então, não é só no carnaval. tudo no carnaval. Não é só no carnaval, é o ano inteiro. O carnaval é um episódio. Então a consciência tem que ser... Mas há de uma forma predisposição gradativa. dos bairros também de caminhar junto em relação a essa situação, de conscientizar? É muito difícil. Você acha que é complicado trazer pelo isso? menos da nossa região lá, eu acho que os moradores abraçam. A grande maioria abraçam o carnaval e querem fazer o melhor. Às vezes tem falta de incentivo, né? Mas eu acho que a grande maioria quer conscientizar e quer fazer o melhor dentro do estipulado ali. Acho que querem. Só devia ser no dia a dia, né? Não devia ser só no carnaval. Ou trazer isso também para as músicas, né? Com temas ambientais, Também. tentar conscientizar essa gente. Mas também. nos blocos também a gente já faz e ajuda a fazer campanhas, né? Para não fazer xixi na rua. O não é não, né? Sim, são campanhas importantes de conscientização. São campanhas importantes que a gente tem que fazer. Claro que são campanhas para o ano todo, é o que o Cláudio falou, Marcelo reiterou, a gente não pode se ater só ao carnaval. Deságua no carnaval porque o volume de gente é muito maior. Né? E a questão do barulho, alguns moradores reclamam do barulho. A gente sabe que a banda de Ipanema não tem nem carro de som, né? Carnaval uma vez só no A ano. banda nunca usou carro de som e não tem nada contra carro de som, não. É só uma opção comportamental dela. Ela, tradicionalmente, sai sem carro de som direto pelo chão. Mas nada contra o carro de som. Agora, o som, ele é produzido e tem a sua fonte, ela pode ser mais generosa ou menos generosa com os ouvidos humanos. Tem gente que gosta e pede para a gente tocar mais alto ainda. Tem gente que pede para tocar baixinho. Sem dúvida. A questão do pós-bloco é um desafio para vocês? A questão do pós-bloco, o que a gente chama de dispersão, é um desafio. Por quê? Porque a gente que faz o bloco termina o bloco. Então, a gente desmobiliza a bateria, os músicos, todo mundo. Só que fica um rescaldo ali de gente e aí, de novo, os ambulantes. Enquanto tiver ambulante vendendo bebida, e o pior, os novos ambulantes agora que colocam as suas caixas de som e faz um baile pós o bloco. Então, aquilo fica no nome do bloco, a imagem negativa do bloco. Cai na conta de vocês? Cai na conta do bloco. E, para isso, a gente precisa muito da polícia e da ajuda dos órgãos de segurança. Eu vou citar um. Na General Glicério tem um bloco chamado GB, e ele acaba, depois fica. Cada um daqueles ambulantes que vai para ali, irregularmente, tem uma caixa de som com um tipo de música e vara à noite. E aí ninguém aguenta mais. Eu acho que é mais importante a ação da polícia no pós-bloco do que durante o bloco. Eu acho também, eu concordo. Eu acho.
Essa seria uma sugestão. Qual outra sugestão que a gente pode essa dar? do pós-bloco é definitiva. Sim, é muito mais importante a polícia estar lá quando o bloco está terminando para poder fazer a guarda municipal, ajudar a fazer a dispersão, mas sem bomba de pimenta e gás, entendeu? É ajudar a fazer a dispersão, né? Dizendo, olha, acabou, e a gente ajudando também a desfazer. Porque isso causa uma imagem que pode manchar a história do bloco, né? Ou seja, a culpa é de vocês, fica para vocês. Não, a culpa fica. Vai diretamente no bloco que está fazendo o desfile. Com certeza cai na conta do bloco. Vou dar um exemplo do sovaco. O sovaco, ele acabava de desfilar, desmontava tudo. Só que ali na Praça Santos Dumont, tem um monte de bar, ficava um monte de camelô e um monte de música. Então todo mundo dizia, o sovaco que não terminou. O sovaco já tinha ido para casa há muito tempo, mas ficava aqui na conta do sovaco. Então era o sovaco. Chegamos ao final desse grande bate-papo, né? Muito importante para o Carnaval, boas sugestões. Mas a gente tem algumas mensagens finais, por favor, começando. Uma mensagem final em relação ao nosso Carnaval. Eu quero dizer que o Carnaval Carioca merece muito mais consideração do que está recebendo hoje dos órgãos públicos. E acho que a gente vai caminhar para isso. Porque é a cultura do Rio de Janeiro que está nas ruas, a história do Rio de Janeiro que está sendo analisada e ela tem que ser mais bem avaliada. Carnaval Carioca, vou dizer talvez uma frasezinha final, não é problema, é solução. O que se pode oferir, até socioeconomicamente, do Carnaval Carioca, não está sendo oferido, não está sendo avaliado corretamente. O potencial econômico, histórico, social, etc., do Carnaval Carioca é imenso, muito maior do que aquilo que se limita a 3 dias de Carnaval. A gente tem que imaginar o Carnaval Carioca com 365 dias por ano. Uma escola de samba, quando acaba de desfilar, ela não fecha as portas. Ela continua com a sua vida interna forte, viva. A Banda de Ipanema terminou o Carnaval de 2019, uma semana depois nós estamos em reunião já, combinando o que poderia ser feito em 2020. Nós temos mais de 60 itens de custo e de apoio, etc, etc. Essa estrutura é uma estrutura inerente à própria natureza da agremiação. A gente tem que olhar mais em frente. Eu acho que a gente já progrediu, mas tem muita coisa para conquistar ainda. E valorizar. Eu queria pedir, assim, aos foliões, de uma forma geral, que vá com o espírito, né, de brincar, de namorar bastante, de curtir mesmo o Carnaval, para a gente continuar exalando essa cultura nossa, que faz parte do nosso Carnaval. E pedir também ao poder público que tenha mais um pouco de olhos clínicos, né, para os nossos blocos, principalmente da Zona Norte, batendo palma para os da Zona Sul também, que não é divisão isso não, é só comparativos mesmo. E assim, que tivesse algumas pessoas mais direcionadas a tentar apoiar, porque lá a gente a gente atravessa muita dificuldade para botar, mesmo aquele bloco que tem 200 pessoas, para botar na rua é muita dificuldade. Rita. Bom, eu espero que no ano que vem a gente não esteja discutindo os mesmos problemas, que a gente avance, é o que a gente tem tentado, avançar e avançar. Acho que a sociedade carioca, ela precisa abraçar o Carnaval mesmo, né? E a gente precisa desse apoio, dessa adesão. Acho que para os foliões, eu tenho visto, assim, a garotada bebendo demais e mais e mais. Eu estou muito assustada. Eu sei que todo mundo bebe, tem essa coisa dessa idade, mas eu fico muito assustada. E o que eu queria dizer é assim, não é não. Não adianta querer forçar a menina a beijar, abraçar, não pode ter constrangimento no Carnaval. O Carnaval é de alegria, de felicidade. Tomara que a gente tenha um Carnaval mais prazeroso do ponto de vista da fantasia, do espírito carnavalesco, né? Que não tem nada a ver com essas coisas. E vamos lá, vamos para o Carnaval. Tá aí, tá em cima, né, Sérgio? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Um Carnaval leve para todos nós. Se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. Um abraço para todos. E o nosso bate-papo sobre Carnaval de Rua fica por aqui. Até a próxima.